Olá, bem-vindo ao Universo das Criptos, eu sou o Felipe. Nessa aula nós vamos falar sobre gerenciamento, vamos continuar nossa aula sobre gerenciamento, como está utilizando o stop, vamos falar sobre stop técnico, stop ATR, que são dois indicadores muito bons, Hilo Activator, tá? Fala também sobre stop financeiro e também estratégia para a gente posicionar bem o nosso stop, seja numa tendência, tá? Ou mesmo em fase de lateralidade, ok? E qual que é a diferença entre stop loss e stop gain? Para que serve o stop, na verdade? O stop ele vai te proteger, ele vai te auxiliar para que quando o preço ele for contra a sua ordem, contra a sua posição, ele fecha automaticamente a sua posição, limitando sua perca, o seu prejuízo. Então, uma pessoa que opera sem stop, na verdade, está fadado ao fracasso, vamos dizer assim. Porque muitas vezes o mercado ele pode ir contra a sua ordem e queda infinita, ou mesmo se você está apostando uma venda, o mercado ir contra a sua ordem e não parar de subir, e isso vai cada vez mais, você vai cada vez mais perdendo. Por isso que é importante você utilizar o stop. O stop significa que se acionar ao seu stop, significa que a sua operação ali estava errada, ou muitas vezes o mercado apenas foi ali, violinou e continuou, né? Vai depender muito do contexto. Mas e o que é stop gain, Felipe? Stop gain é quando o preço ele chega em determinada região que você colocou a ordem para executar o seu lucro, o seu ganho, ok? Então essa é a diferença entre stop loss e stop gain que a gente fala. Pois bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o stop técnico. Qual que é a diferença do stop técnico e stop financeiro? Stop técnico, ele é posicionado através de níveis de suportes e resistência. Por exemplo, se nós estamos numa tendência de alta, o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, topos cada vez mais altos. O stop técnico é você colocar os stops no fundo numa tendência. Isso seria um stop técnico. Por quê? Porque se o mercado ele começa a perder fundo, significa que a tendência ela virou, tá? E o stop financeiro é baseado, obviamente, na sua gestão. Por exemplo, você nunca vai colocar um stop 50% daquilo que você tem, do seu patrimônio, da sua banca, né? Por exemplo, se você está com R$1.000 de banca, né? Ou de patrimônio operando, e o seu stop aqui está dando R$500, aqui está dando 50%. Então você tem que diminuir a mão, ou seja, tem que se arriscar em torno de 2, 3%, por exemplo, o seu stop ficou R$50, aí está de acordo. Então você pode estar utilizando tanto stop técnico quanto stop financeiro. Então você tem que ter um limite de perca, seja diário, seja semanal ou seja mensal também, para você poder controlar. A conta tem que fechar no mês. Por isso que eu sempre falo, o seu alvo, o seu ganho tem que ser 2 vezes maior do que o seu stop ou até mais, para a conta bater, senão a conta não vai fechar. Tá? Então você tem que saber muito bem administrar aqui em relação à sua gestão. E como que a gente faz? Eu sempre sugiro você colocar um stop entre 2 e 3%, um stop de 2, 3% no dia, tá? Ou pode até ser menos, mas o seu gain tem que ser pelo menos o dobro disso aí. Então, isso seja para você administrar para o buy and hold, seja para você fazer swing trade ou day trade, mas normalmente o foco aqui é swing trade. Então, o seu gain seria ali entre 4, 6% de lucro em cima da sua gestão, né? Tanto o seu stop gain e o seu stop loss. Mas voltando aqui para o conceito de stop técnico, tá? No stop técnico eu sempre vou posicionar o meu stop de acordo com níveis de suportes e resistências, tá? Se eu estou acreditando numa valorização de um ativo, eu sempre vou procurar colocar stops técnico abaixo de um fundo, abaixo de um suporte. Por quê? Se a partir do momento ele perder esse suporte, significa que eu não estou numa estrutura, numa tendência de alta, ok? Da mesma forma, se eu estou numa tendência de baixa, se o mercado ele vem fazendo topos e fundos descendentes, eu sempre vou posicionar, vou procurar topos para vender e vou colocar meus stops acima desse topo, acreditando que o preço ele não vai romper essa resistência. A partir do momento que romper essa resistência, significa que o mercado ele virou de tendência,
tá? Então é isso que você é um stop técnico para você posicionar bem o seu stop loss, para que você possa diminuir a sua perca, o seu prejuízo, ok? E tentar alavancar ali o seu lucro. Então o stop ele vai sempre para te proteger, ok? Então vamos lá. E em relação ao stop financeiro, como eu falei, você pode estar utilizando os dois. Você não pode ter um stop tão caro, mas você pode estar limitando a sua perca. Opa, se o stop está muito caro, vou diminuir a minha mão. Então você nunca pode se arriscar mais aquilo que você pode perder. Entenda que o gerenciamento de risco, o stop loss, é realmente para te proteger, ok? Então vamos aqui no gráfico, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Falar primeiro sobre o stop ATR. Vamos lá, vou dar aqui alguns exemplos. Stop ATR, ele é um indicador que ele pode te auxiliar ainda, principalmente para você que está no início, que está às vezes com dúvida onde posicionar o stop. Esse indicador, ele se chama ATR, talvez ele não vai ter na Binance, mas tem dois indicadores que a gente utiliza para stop loss, principalmente para quem está começando. Ele vai servir como suporte, como resistência. Então, o seu stop seria mais ou menos nessas regiões que ele pega. Por exemplo, olha que interessante, se você estivesse operando vendido aqui no Bitcoin, onde seria o seu stop? Seu stop seria nessa região, né? Por exemplo, se você estava acreditando numa compra, onde seria o seu stop? Seu stop seria abaixo desse fundo. Tá? Da mesma forma, se ele vai te dando um rastro, como se fosse um rastreador mesmo de tendência, aqui ele vai te auxiliando para saber onde você colocaria o stop caso você estivesse operando comprado, tá? Se você estivesse operando comprado, seu stop seria aqui, tá? Seu stop seria aqui, mas você seria estopado, ó, o candle foi contra a sua ordem, né? Então por isso que você está numa tendência de alta, numa estrutura de alta, você vai colocar seu stop sempre nos fundos, tá? Opa, o preço ele fez um fundo maior do que o outro. Você coloca aqui, até que uma hora o mercado ele vai te tirar da operação. Ó, a estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, topo, fundo, cada vez mais altos, até que ele fez até um fundo um pouco mais baixo, tá? Mas ele fez um topo mais alto depois, ó, topos e fundos ascendentes. Então esse indicador é bem interessante, tá? Que é o ATR Stops, tá? Você vem aqui na parte de indicador caso você utilize o TradingView. Essa é uma plataforma de você estar analisando. Aqui tem mais ferramenta, mais indicadores e tudo mais. ATR Stops, tá? Esse indicador ele vai te auxiliar para você saber aonde você posicionar o seu stop, tá? Stop, ATR Stop. Também tem outro indicador que é bem parecido, que se chama Hilo Activator, tá? Você pode estar utilizando também, que ele vai te dar níveis de suportes e resistência para você estar posicionando o seu stop loss, caso você tenha dúvidas, ok? Essa é uma maneira bem interessante de você estar utilizando, ok? Para você posicionar muito bem o seu stop, caso você esteja operando vendido. Aqui no caso a gente não opera no mercado à vista, a gente só consegue operar comprado, né? Então a gente utilizaria em times maiores, seja no H4, no diário, né? Onde que seria a posição dos meus stop? Opa, meu stop seria, posso colocar abaixo desse fundo aqui também? Pode ser. Ou um melhor stop seria abaixo desse fundo? Perfeito também. Tá? Stops técnicos, né? Tendência de alta, sempre vou procurar colocar no fundo. Porém, como eu sempre falo, o stop ia ficar um pouco mais caro. Da onde o preço está até aqui seria 5%. Então você pode, sempre que quando tiver um fundo, você pode ir aumentando, subindo o seu stop loss. Da mesma forma, se você está operando vendido no futuros, né? Você sempre baixar o seu stop a cada topo, porque você acredita que o mercado ele vai fazer cada vez topos menores, topos descendentes. Então, se você está numa estrutura de alta, você não vai procurar vender, ok? Então, para isso que vai servir o stop loss. Porque se uma hora o mercado ele reverter, você vai ser estopado, ser acionado, diminuindo a sua perca, o seu prejuízo, ok? Vamos aqui no gráfico dar alguns exemplos para você, se você opera no mercado à vista, vamos lá? Eu estou aqui no gráfico da HBAR, tá? Estou aqui no gráfico da HBAR. E como que a gente pode estar utilizando o stop, Felipe? Vamos lá. Olha que interessante. Perfeito. Eu não gosto de utilizar muito aqui o TradingView na Binance, né? Eu prefiro utilizar mesmo na plataforma, porque lá eu tenho mais recursos. Mas vamos lá, eu estou aqui na plataforma da Binance, tá? A Binance também utiliza o TradingView, mas não tem tantos indicadores disponíveis aqui na plataforma. Mas vamos lá. Aqui, onde seria o meu stop? Abaixo desse fundo, tá? Eu posso colocar meu stop aqui, abaixo desse fundo, abaixo desse pavio, na casa aqui dos 38, mais ou menos,
cents de dólar, tá? E como que eu posso estar posicionando o meu stop? Né? Aqui eu poderia ter um alvo, um stop gain também, se o preço chegasse aqui nessa região. Aqui eu também teria um stop gain, sempre nas resistências, no corpo do preço, tá? Aqui na casa dos 44 cents de dólar, mais ou menos. Vamos lá, como que eu vou estar acionando o meu stop? Vou estar aqui mostrando para vocês. Então, por exemplo, o stop loss, tá? O stop loss ele vai colocar uma ordem já de venda automaticamente para tirar você da operação, tá? Então é isso que significa o stop, realmente para te proteger. Por exemplo, eu tenho H-bar, eu tenho aqui um pouco de H-bar, eu vou colocar uma ordem de stop aqui na casa dos 37 cents de dólar, tá? Então vamos lá, eu vou colocar um stop 0,37 cents de dólar nessa região, ok? Então vou colocar uma ordem de venda, limite de stop. Então tenho dois stops para trabalhar, o limites e o oco. Eu vou explicar os dois, beleza? Então vamos lá primeiro para o limite. Então vem aqui na parte de stop, como que eu posso estar acionando. Eu vou colocar aqui abaixo desse pavio, 0.37.27, tá? Que seria o meu stop. O limite, o que seria o limite? Olha que legal. Eu vou colocar aqui, você vai entender. Deixa eu ver, 0.37. E vou colocar 0.37 também. O que ele faz? Entre o meu stop e o stop limite, eu tenho dois preços. Ele vai pegar e vai fazer uma média. Por quê? Por que isso? Porque às vezes o preço, ele pode... Como às vezes não tem, dependendo das altcoins, não tem tanta liquidez quanto o Bitcoin, às vezes é uma ordem muito rápida e às vezes não pega o seu stop. Então o que ele faz? O algoritmo, né? O algoritmo da Binance vai pegar a média entre o seu stop e o limite que você colocou e vai fazer uma média e vai tirar você da operação, entendeu? Então para isso que vai servir o stop entre o stop loss e o stop gain. Então, por exemplo, se eu coloquei o stop 0.3727, então vou colocar ali entre 0.37 mesmo. Então ele vai fazer uma média entre 0.3727 e o 0.37. Vai fazer uma média de preço que vai ser o meu stop limite, né? Da mesma forma, se fosse, sei lá, no Bitcoin. Eu posso dar o exemplo do Bitcoin. Vamos lá no Bitcoin, só para você ter uma noção, para ficar melhor. Se eu fizesse um stop com números redondos, números maiores, tá? Aí vai ficar mais fácil de você entender, tá? Vai ficar mais fácil de você entender. Por exemplo, o meu stop aqui no Bitcoin seria 47 mil, tá? Vamos lá, 47 mil, tá? 47 mil, tá? Nessa região, aqui 47 mil. E poderia um limite entre 46 mil e 600. Então o preço, quando ele chegar nessa faixa aqui, ele vai me tirar da operação nesse valor. Aí vai transformar o dinheiro que você tem aqui em USDT, caso você esteja operando um par USDT dessa stablecoin. Pode ser a USDC, pode ser BUSD, tá? Vai depender qual paridade você vai estar operando, que automaticamente vai, quando a ordem chegar, vai transformar nessa stablecoin que você está operando, tá? Então essa parte de stop loss, ele vai fazer um preço médio entre o seu stop e o stop limite, como uma precaução por causa do algoritmo, tá? Então vamos lá voltar na H-bar só para mostrar aqui um exemplo bem prático. É que como na H-bar é número quebrado, é cents de dólar, talvez ficou um pouco confuso, né? Mas quando você pega números maiores, números redondos, fica mais fácil a compreensão. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu stop 0.37, tá? 0.37, que eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? Então eu posso colocar, deixa eu ver, vou colocar abaixo desse, seria mesmo abaixo desse pavio, 0.739. Mas eu posso colocar uma ordem limite também aqui a 0.35, mas ficaria muito caro, né? Então eu posso colocar 0.36, tá? 0.36. Então ele vai fazer um limite. E aqui na parte de baixo eu vou escolher quanto que eu vou vender. No caso aqui eu tenho quase 3 mil H-bar. Eu posso fazer posso vender 50%, 100%. Por exemplo, eu vou vender 100%. Vai dar mil e poucos dólares, né? De stop aqui, entre aspas. Eu acho que eu entrei a 30 e poucos dólares, então estou num lucro legal. Mas posso já colocar uma ordem aqui, ó. Por exemplo, vou colocar a ordem. Vamos ver se vai. A 0.37, vamos lá, vamos ver se vai.
Se eu estar confirmando, aí vai aparecer aqui na parte de baixo, ó. Ordens abertas, ordem aberta de limite de stop. Pronto, meu stop já está acionado. Está aqui, ó, tá? Meu stop loss está aqui. Eu posso fechar aqui, tá? Posso estar encerrando a operação aqui. Belezinha. Meu stop está acionado, tá? E em relação ao oco, Felipe, como que funciona o oco? O oco, ele é melhor ainda. Por quê? Porque o oco você pode colocar o seu alvo de stop gain e o seu stop loss e ir embora, entendeu? Por exemplo, o meu preço, quanto que eu vou vender? Eu vou vender quando ela chegar a 0,44. Então, quando ela chegar a 0,044, beleza, você vai sair, tá? O meu stop, 0,37. Meu limite seria 0,36, tá? 36. Vou vender 50%. Então olha que legal. Chegou uma ordem de venda, tá? A 0,37, tá? E uma ordem a 0,44. Vai vender de qualquer forma. Ou seja, as duas ordens, a stop gain, tá? Que eu vendi, se ele chegar lá em cima, eu vou vender a quantidade que eu coloquei, 50%, 100%, não importa, tá? Que seria um preço médio que a gente fala, um PM, tá? Você vai saindo da operação aos poucos, tá? E o seu stop loss também está acionado. Aí você pode fazer outra coisa, porque se chegar no seu stop gain, vai sair da operação. Se chegar no seu stop loss, você vai sair da operação de qualquer forma, entendeu? Essa forma de você estar utilizando o oco também, tá? Que seria tanto para stop gain quanto para stop loss, tá? Então é assim que você utiliza o stop loss, tá? Sempre abaixo de fundos. Por exemplo, vamos pegar um outro último exemplo aqui para ver se a gente fica mais claro, tá? Vamos pegar aqui a Didix. Vamos supor a Didix, tá? A Didix, suponhamos que você esteja comprado, o seu stop seria onde? O seu stop seria abaixo aqui desses 21, ó, tá? Então o seu stop seria aqui, ó, na casa dos 21. Vou colocar no limite. Então o meu stop, vou colocar no limite. Então vou colocar meu stop 0,21. Não vou colocar 21 dólares, tá? 21 dólares. Deixa eu colocar aqui 21. Tá? 21. 21. Meu limite pode ser aqui nos 20.900, tá? Então eu deixo uma margem ali para não ficar um PM muito grande também, 20.900, tá? 20.900. Eu posso vender, sei lá, 50% que vai dar 183 dólares. Vou vender isso aqui. Então já vai estar uma ordem aqui de venda, ó, tá? E vai estar aqui na parte de baixo. Beleza? Pois bem, era essa aula de stop loss, tá? Caso você queira estar operando com stop loss, principalmente esses projetos que eu coloco, que é mais sólidos, né? Então, eu sempre pego projetos bons para que realmente, às vezes, por mais que você não utilize stop, você dependa do mercado para ele voltar, né? Então, por isso que a gente pega esses projetos mais sólidos, porque a recuperação, caso o preço ele rompe aqui, essa determinada região, essas altcoins, elas têm, como são projetos bons, ela tem uma recuperação mais rápida do que essas shitcoins da vida, tá? Mas é importante sim você utilizar o stop loss desde que você saiba utilizar e não fique tão caro, tá? Um stop muito caro, eu sempre pego stops curtos. E como que faz para saber a variação, Felipe? Você vem aqui, ó, nessa aba aqui, tá? Você vem nessa aba aqui, aí você vê a variação do preço, tá? Intervalo de preço. Daqui até aqui dá 20%. E ao contrário, só você calcular. Só você fazer o contrário. Daqui para baixo, da onde o preço está, até o meu stop dá quanto? Dá 5%. Tá um stopinho um pouquinho caro. Então você pode esperar o preço ele chegar mais aqui e comprar. O seu stop seria bem curtinho, seria 1%, ou seja, seria uma região boa para você comprar nesse suporte, colocar o stop aqui embaixo. Beleza, caso o mercado você compre nessa região e ele volte, não tem problema, você vai ser estopado, mas com uma porcentagem bem pequena. Agora, caso você acerte a operação até o topo, você vai estar lucrando o quê? 20%, o preço ele pode chegar aqui. Então você está arriscando 1% para ganhar 20%. Então ou você pode fazer uma parcial até esse topinho, que seria 1 para 12. Então olha o seu risco-retorno. Então acaba compensando o risco-retorno. Então é você saber utilizar bem o stop,
tá? Sempre stop técnico e também o financeiro, você vai ter que saber dosar a mão, não se arriscar muito um stop tão grande. Se o stop for tão grande, você diminui a mão, tá? Então você tem que saber gerenciar entre ali o seu patrimônio, não se arriscar mais aquilo que você pode perder por operação, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tamo junto e é nóis.